O céu é sempre uma curiosidade, a gente fica tentando, né, pelas entrelinhas do texto bíblico, entender como será o funcionamento, o que acontecerá, o que não acontecerá. A gente tem alguns flashes, mas tem algumas coisinhas que a gente sabe que serão e outras não serão. O texto de hoje vai nos dizer sobre casamento, né? Vamos ver isso aqui? Vai ter casamento, não vai ter casamento? Como é que vai ser isso aí, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 143º vídeo. E vamos ler em Mateus capítulo 22, de 23 a 33, onde encontramos o seguinte texto. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. De novo, o pessoal que gosta de... eles não tem dúvida de nada. Tem gente que não tem dúvida de nada, só quer levantar objeções. Eu sempre tenho dito, se você encontrar alguém que tenha dúvida, tente responder da melhor maneira. Se você encontrar alguém com objeção, olha, deixa para lá, melhor é sair de perto, né? Aqui, neste momento, Jesus, ele usou a objeção dos seus adversários para trazer um ensino bastante interessante a todos os outros que ali estavam. E as multidões estavam olhando, né? De forma que eles propuseram essa história aqui, os saduceus. Bom, os saduceus é um grupo administrativo, político, religioso. Provavelmente as origens desse grupo saduceu, ele está na reconstrução do templo de Zorobabel, no segundo templo. Provavelmente é a partir daí que nós temos a formação dos saduceus. Eles eram um grupo muito mais político do que religioso. Já os fariseus, eles se notabilizaram pela sua religiosidade, mais do que pela sua veia administrativa ou política, ok? Então, essa é uma diferença básica entre esses dois grupos. Há outras diferenças aqui, até doutrinárias. Aqui, por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam em espíritos, não acreditavam em anjos, não acreditavam em uma porção de coisas, enquanto que os fariseus acreditavam. Mas, voltando aqui para a nossa questão principal, esses saduceus, eles pegam Jesus contra essa história, como era a prática no Velho Testamento. Um homem casa com uma mulher. Se ele morre sem deixar filhos, o irmão desse, né, deve casar-se com essa mulher e esse filho que nascer será filho do que faleceu, por questões de herança e etc. tal. Então, a prática era essa.
Esses camaradas aqui vieram, vamos pegar Jesus, vamos fazer uma pegadinha com Jesus. E aí montaram uma história lá com 7 irmãos, sendo que os 7 se casaram com a mesma mulher e nenhum deles teve filho. A pergunta foi, Senhor, na ressurreição dos mortos, quem vai ficar com aquela mulher, visto que nenhum deles teve filho? Jesus disse, errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Gente, a gente erra muito, né? A gente sofre quando a gente não conhece a Bíblia. Bíblia foi escrita para orientar o crente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, a pessoa que é seguidora de Jesus. Ai do crente sem a Bíblia. Ele tem que ficar intuindo o que é, o que não é, o que é bom, o que não é. Não dá para acertar. É com as Escrituras que o crente modela a sua vida. E aí Jesus vai e diz assim, não, na ressurreição não haverá casamento. Não haverá. Então a gente já sabe que seremos como os anjos de Deus, que não se casam, nem se dão em casamento. Isso até nos dá, não é o assunto aqui, mas até nos dá uma dica o seguinte, aquela história de Gênesis capítulo 6, de que anjos caídos se casaram com seres humanos, etc. tal, está fora de ideia, gente, não faz sentido. Anjos não se casam, não lhes foi permitido isso, nem procriar, nem coisa nenhuma. Os anjos foram feitos em séries, bum, de uma vez só. Quem foi feito, foi feito. Quem não foi, não foi, ao que tudo indica. Os seres humanos, não. Aos seres humanos foi-lhes dado a capacidade de procriação, de comunicar vida. Essa é uma grande diferença entre seres humanos e anjos. Mas na ressurreição dos mortos, a Bíblia nos diz que seremos semelhante aos anjos nesse aspecto. Eles não se casam, nem são dados em casamento. E o ser humano também não. Essa experiência do casamento é uma experiência terrenal por uma questão de procriação. Já na eternidade, isso não será dado continuidade. Então, esse texto aqui das Escrituras, né? O crente depende da Bíblia. Então eu queria dizer para você o seguinte, você não tem necessidade de ser enganado, não tem. Você tem as Escrituras na mão para você poder seguir a sua vida, tocar a sua vida. Quero brindar você com uma belíssima música nesse momento, né? A tua palavra escondi. Não é isso que Davi diz? É o escritor do Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus abençoe, até o próximo encontro, se Deus assim permitir. A tua palavra escondi
águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei.